Eu estava voltando de preparar o roteiro para o Ushuaia. Então, eu estava voltando de uma viagem que no total durou 42 dias e foram, acho que, 17.400 quilômetros. E quando eu estava voltando, já estava no Brasil de volta, eu acabei aproveitando que eu estava lá para o Rio Grande do Sul e já fiz um trajeto para montar uma outra expedição que eu ia fazer ainda antes da do Ushuaia. Então, assim, montei a do Ushuaia, estou voltando, entrei ali na Praia do Cassino, que para quem estiver nos ouvindo e nunca ouviu falar, é a maior praia do mundo em extensão e fica aqui no Brasil, lá no Rio Grande do Sul. E é uma praia que tem 220 quilômetros de extensão, dos quais uns 212 completamente sem estrutura nenhuma, sem cidade, sem vilarejo, sem nada. Ou seja, é praia deserta por 212 quilômetros. É como você sair de São Paulo e, sei lá, vai até Lorena, para lá de Guaratinguetá, só por areia, só beira-mar. Então, eu já tinha feito essa travessia algumas vezes, conhecia ela bem, e entrei para fazer no sentido do Chuí para o balneário do Cassino, que seria o final da praia. Dependendo do sentido que você faça, ou você começa no Cassino e termina no Chuí, ou vice-versa. Então, eu entrei no Chuí, e aí estou atravessando a praia do Cassino, e eu falei assim, bom, ali atrás tem uma lagoa, né? Se eu achasse uma duna bacana para o pessoal avistar a lagoa, a gente podia fazer uma parada lá, não acender uma fogueira, mas fazer né? Tirar foto, bater um papo. E aí tô subindo duna procurando uma que tivesse uma vista legal. Subi uma, subi duas, acho que na terceira, talvez a quarta que eu ia subir, eu peguei um trecho com uma areia mas muito fofa mesmo, e bem no finalzinho da subida. Então eu ainda estava com o carro em condição de subir. Eu não tinha chegado no topo da duna, estava em subida, mas perto do final. E ali, quando eu desci do carro para ver a situação, a areia era tão fofa que ela quase, quando eu pisava, quase vinha no meu joelho. Nossa. Mais da metade da perna afundava na areia. Era muito fofa. E ali eu comecei, isso devia ser umas 10 horas da manhã, ali eu comecei a trabalhar. Tira a areia dos pneus, tira a areia debaixo do carro, tenta dar uma resinha, e tentei uma, e tentei duas, e não dava certo. E eu carregava um guincho no porta-mala que eu podia conectar na dianteira do carro ou na traseira. Aí para trás era mais fácil. Aí botei o guincho, enterrei o step para ver se conseguia tirar. Aí a primeira vez que eu tentei não deu certo. A segunda eu enterrei o step ainda mais e não resolveu. E nada resolvia. Eu falei, bom, tô lascado. Daqui só outro carro me puxando. Só que isso já era 4 horas da tarde, 4h30, talvez até um pouco mais. E eu, nesse decorrer do dia, né? Então você imagina, das 10 até as 4. Se tava aquele solzão, então. Se fosse hoje em dia, acho que eu não aguentava trabalhar 1 hora, mas aquele dia eu aguentei todo esse tempo. Aí eu cheguei à conclusão, falei, bom, não vai ter jeito. E durante o dia eu já tinha tentado algumas vezes usar o celular. Isso que eu tô te contando é 2007, faz bastante tempo. Então era um outro tipo de cobertura de celular. Sim. Se bem que eu acho que naquele lugar específico, até hoje, não funciona direito o celular lá, com certeza. E eu já tinha tentado, não tinha dado certo. A hora que eu desisti, eu falei, bom, eu vou ter que passar a noite aqui, porque um detalhe que eu não contei ainda, mas vou contar agora, eu sabia que eu estava a 53 quilômetros do balneário mais próximo, que é um que logo que você entra no Chuí, você anda uns 10 quilômetros, tem um pequeno balneário ali que chama Hermenegildo, e eu já tinha passado 53 quilômetros dele. E eu sabia disso porque, como eu estava fazendo levantamento de roteiro, eu tinha as marcações todas bem feitas. Então eram 53 quilômetros. Bom, para você andar 53 quilômetros à beira-mar... Na areia fofa. A gente está falando aí de mais de 10 horas de caminhada. 12 horas de caminhada. Então, não ia caminhar naquela noite, ia ter que dormir por ali para caminhar no dia seguinte e buscar ajuda. E aí eu falei, bom, como eu tô com rádio amador dentro do carro, vou tentar ligar, ver se eu pego alguém falando em alguma frequência. A hora que eu fui fazer isso, vi o celular ali de novo, falei, tentar mais uma vez. Aí eu lembro que eu ainda peguei assim, levantei e aí apareceu um risquinho de sinal. Aí eu tentei ligar pro meu escritório em São Paulo, chamou, o pessoal atendeu. Quando eles atenderam, eu contei rapidinho, porque vai saber quanto tempo vai durar esse sinal, né? Sim. Aí eu contei rapidinho para eles o que estava acontecendo e passei minha latitude e longitude, deixando muito claro que eu precisava de ajuda para sair de lá. E aí, por uma dessas sortes da vida, o celular começou a funcionar bem
né? Aí daqui a pouco São Paulo tentou me ligar, eu atendi, quer dizer, começou a funcionar. A gente sabe que, às vezes, celular é transferência por rádio, né? Sim. Então, às vezes, as condições climáticas do dia, às vezes elas interferem nisso, então vamos supor que tenha sido isso. E não aí, foi o paizão lá em cima falou... eu falava, vamos ajudar aquele menino lá. E aí o fato é que começou a funcionar o celular. Quando o São Paulo me ligou, avisou, a gente já conseguiu falar com a prefeitura, parece que eles vão acionar os bombeiros. Aí eu falei, beleza, tô aqui, vamos ver se a gente vai conseguindo se falar. Mas de qualquer forma, se parar de funcionar, tô aqui. E daqui eu não saio. Daqui eu não tenho condição de sair. Daqui a pouco toco o telefone de novo, já era o corpo de bombeiros. Legal. E aí, que eles já estavam sabendo do problema, e aí eles queriam mandar alguém, mas pelo horário já não daria tempo de chegar com luz do dia. E eles ainda fizeram outro comentário. Eu falei, eu também não posso mandar ninguém hoje, porque eu tô com alerta de tempestade aí na praia. Então só vou poder mandar amanhã de manhã. E aí ele insistiu muito. Você tem como passar a noite aí? Tem comida, tem água? E eu tinha. Eu tava andando sozinho, você anda sempre preparado, né? E falei, fica tranquilo. Ele até queria mandar um helicóptero caso eu não tivesse condições adequadas ou ideais de passar a noite lá. Bom, combinamos que ia passar a noite lá e no outro dia ele ia mandar alguém para buscar. Daqui a pouco toca o telefone de novo. Aí a hora que eu atendo, o cara fala assim, escuta, você é o cara que tá aí atolado na Praia do Cassino? Sou. Então eu sou o fulano de tal, você tá falando ao vivo aqui na rádio, falou lá o nome da rádio, e eu queria te entrevistar, acabei que eu dei uma entrevista pro cara atolado numa duna na Praia do Cassino. Bom, passado essa uma parte engraçada, né? Passado isso, daqui a pouquinho toca o telefone de novo. Aí a hora que eu atendo, é o pessoal do Jeep Clube da cidade mais próxima, que é Santa Vitória do Palmar. Que é a cidade pela qual você acessa o balneário, que esse balneário Hermenegildo, que eu tinha passado e que estava a 53 quilômetros. Aí a hora que eu atendo é o cara do Jeep Clube e ele fala assim para mim, quer dizer, o Jeep Clube, o cara que, né, que faz off-road lá na região. Ele falou, a gente ficou sabendo aqui da sua história, porque o pessoal do Corpo de Bombeiros passou por aqui, a gente ficou sabendo e tal. Falou, nós vamos te buscar hoje. Eu falei, não, rapaz, mas vai ter o negócio da tempestade. Ele falou, não. Jipeiro não fica para trás, nós vamos te buscar. Eu fico até arrepiado quando eu conto. Nós vamos te buscar hoje. E eles foram, cara. Então, a gente fez lá um cálculo que ele ia demorar um tempo para sair, o tempo que ele ia demorar para chegar, ele ia chegar mais ou menos umas 10h30 da noite, mais ou menos ali onde eu estava. E como era de noite e eu não estava na beira da praia, eu tinha entrado... Pra duna, né? Talvez 1 quilômetro, algo assim. A gente não sabia se onde o carro estava ele ia conseguir enxergar. Então a gente combinou um horário para eu sair do carro e seguir andando até a praia para poder iluminar com uma lanterna e ele me achar na praia e me encontrar. E ainda tem uns outros percalços no meio do caminho, porque começou a chover e tal, mas enfim... Acabou que deu tudo certo, a gente se encontrou, foi até o carro, eles me deram uma puxadinha e depois a gente foi embora pra cidade, chegou na cidade, foi pro bar, tomou uma pra comemorar, quase como ter um papo de fogueira. Legal. Né? Na beira da mesa do bar. Mas foi isso, e isso mostra, primeiro, não fosse a sorte do celular, eu ia ter que andar aos 50 quilômetros. Sim. Não fosse a sorte do pessoal do Jeep Clube ficar sabendo e ter a disposição de me buscar naquela noite, eu ia passar a noite no carro, ia ter que esperar até, sei lá, 10, 11 horas da manhã para os caras me buscarem. Enfim, então é uma história que, além de ser um perrengue dos bons, né, mostra como o perrengue pode ser um tanto complicado mesmo, porque você está a 50 quilômetros de qualquer ajuda numa praia que às vezes você pode ficar lá 2, 3 dias e não passa um carro. E lá depende muito da maré também para trafegar de carro, né? Sim, tem essa questão também. Tem que tomar cuidado com a maré, tem que saber o horário. Sim. Então, no caso, eu já não me lembro desses detalhes, mas com certeza para eles irem até lá, já sabia que a maré estava numa condição boa naquela noite, enfim. Embora a chuva que caiu foi pesada, viu? A chuva daquela noite foi pesada. Mas ele chegou lá, deu uma puxadinha e já tirou o carro. Por outro lado, a chuva numa areia fofa, ela deixa ela menos fofa, né? Sim, deixa. Mas no caso ali, o nosso problema não era nem a condição da areia. Era porque a chuva era pesada, era muito vento. Entendi. Então você já tá de noite, que é uma condição de visibilidade na praia bem ruim, né? Porque você perde as referências, né?
E afora tudo isso, a questão do vento e tal, mas acabou que deu tudo. Depois que tirou o carro do lugar. E virou deu tudo amigo. muito Tenho certeza certo. que acabou virando amigo É, depois. sim.